Jéssica! Pensou que eu não vinha? Pensou errado, Jéssica! Cheguei, meus queridos! Tudo bem? A Jéssica estava preocupada que não estava chegando, né? Vê se pode. Calma, Jéssica. Tô aqui, hein? Nunca ia deixar você sozinha aqui? Claro que não. Nós somos uma dupla? Isso aí, né? A dupla de dois. Bom, meus queridos e minhas queridas, professor Adriano que chegou atrasado, mas cheguei. Eu e a minha querida Jéssica, nós dois vamos ficar com vocês aqui hoje para discutir sobre o quê? Qual o objetivo? O que tem que falar? Tá lá na tela. Acompanhe comigo então. Nós vamos analisar textos de opinião de forma posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. Nós vamos então ler artigos que demonstram opiniões, textos que demonstram opiniões. E que tipos de textos será que podem ser esses que demonstram opiniões? Nós temos o artigo de opinião, uma dissertação, reportagem eventualmente pode ter uma opinião, mas não só isso. Vamos ler agora uma crônica, uma crônica. E será que a crônica ela apresenta opinião? Será que é possível apresentar opinião? Então, você sabe que a crônica é um gênero que transita entre o jornalístico e o literário. E do jornalístico, a crônica se apoia numa situação ou fato cotidiano, ou numa notícia. Do literário, emerge esse fato tratado de forma surpreendente, inovadora, criativa. Em outras palavras, a crônica, então, ela tem um pouquinho do jornalismo e um pouquinho da literatura. Do jornalismo é o fato cotidiano, a literatura é a palavra, a maneira dela escrever a palavra de forma criativa, a criatividade que vai aparecer ali de maneira inovadora. Por isso que a crônica está permeando esses dois mundos, uma hora no jornalismo, outra hora na literatura. Mas, indiferente qual é a classificação dela, a leitura de uma crônica é sempre muito, muito legal, porque é uma leitura sempre mais tranquila, faz uma reflexão sobre um assunto cotidiano. E isso que é o legal. Seria então possível dizer que a crônica, para ela estar nesses dois mundos, ela pode apresentar uma opinião? Eu não sei. Você acha que pode, Jéssica? A crônica, será que consegue representar uma opinião? Não sabe? Você vai aprender agora. Você sabe, sim, isso não quer dizer, né? Mas vamos retomar aqui agora. Eu acho que ela sabe. Ela está só fazendo de conta que não sabe. Então lá, vamos ler a crônica A Informação Veste Hoje o Homem de Amanhã, de Carlos Eduardo Novaes. E vamos ver se ocorre ou não esse posicionamento, se ela consegue trazer uma opinião. Acompanhe comigo lá na tela, então. Pelé tinha razão ao pedir pelos microfones, no dia em que marcou seu 1000º gol, que se cuidasse mais das criancinhas. Realmente, é necessário mais cuidado com elas. Não, meus caros, as criancinhas não são mais aquelas. Estão perdendo rapidamente a infância. Há pouco tempo, remexendo o passado, dei de cara com um peão velho companheiro de brincadeiras de rua. Sem saber o que fazer com ele, resolvi dar de presente para o filho do porteiro. O garoto pegou, examinando, sem muita animação e perguntou insensível: "O que é isso?" Seu pai, que se aproximava, respondeu: "Um peão!" E esquecendo-se por um momento de suas funções da portaria, apanhou o brinquedo, agachou-se e, numa animação quase infantil, ficou tentando soltá-lo. O filho em pé olhou fixo, virou-se para mim, assumindo um ar crítico, comentou: "Olha aí", disse apontando para o pai, abaixado, "parece um débil mental." Segundo educadores, as mudanças decorrem do fato de as crianças da década crescerem muito bem informadinhas. Um jornal publicou uma matéria baseada em uma pesquisa realizada entre crianças de 3 a 15 anos, se é que hoje ainda se pode chamar um cidadão de 15 anos de criança, cujo título era "Como se está fazendo o homem de amanhã." Num determinado trecho, a reportagem dizia: o menino André Luiz, de 4 anos, viu pela TV a chegada do homem à Lua. Achou o fato natural, pois estava informado sobre os preparativos e podia descrever perfeitamente o módulo lunar. Sabia de cor o nome dos astronautas e discutia sobre as possibilidades de o homem chegar a Marte. Senhores, os senhores estão sentindo o drama? André Luiz sabia mais sobre o espaço do que qualquer datilógrafo da NASA.
Meus queridos e minhas queridas, vocês perceberam, a crônica não é muito de agora. Ela, que a gente está lendo até agora aqui, ela já está vindo uma crônica de mais antiga. Veja que ele cita o André, voltando aqui, olha, ele cita o André Luiz, que viu a chegada do homem à Lua. Então, a chegada do homem à Lua se deu lá no século XX, né? Final da década de 60, né? Início da década de 70 lá. Então, a crônica é daquele tempo. Ela é contemporânea do momento que ela foi escrita. Vocês viram uma outra característica interessante aqui, que deu para perceber que ela está falando de crianças de 15 anos. Hoje em dia, será que crianças de 15 anos, ou melhor, será que pessoas com 15 anos ainda são crianças? Tem uma legislação que fala isso, né? São não. Hoje em dia nós temos um adolescente, então já está na adolescência, não é mais considerado criança, né? Já tem os 12 anos completos, já é um adolescente ali. A palavra crônica vem do termo grego cronos e na literatura significa e define pequenas narrativas de temática livre e estilo coloquial, inspiradas pela observação de situações cotidianas. A linguagem utilizada neste gênero é, em geral, muito próxima da oralidade, porque, bebendo da fonte da vida cotidiana, o cronista tem que se apoiar na língua falada para aproximar-se do dia a dia. Meus queridos, então aqui te viu agora essa crônica, deu uma retomada do que é a crônica, trouxe para vocês aqui a origem da palavra, do cronos, é o tempo, então é do tempo dela, é da atualidade, essa é a ideia da crônica. E como a gente viu naquele texto ali, e como eu perguntei lá atrás, lembra da questão que nós iniciamos? Será que a crônica consegue emitir uma opinião? Você conseguiu observar aqui alguma opinião? Será que sim? Será que não? Vamos observar daqui a pouquinho falando sobre isso. Porque agora nós vamos fazer a atividade, a primeira atividade da nossa aula. A partir da definição do que é uma crônica, apresente uma análise dos fragmentos destacados da crônica. A informação veste hoje o homem de amanhã, de Carlos Eduardo Novaes. Vamos ler lá então. Pelé tinha razão ao pedir pelos microfones, no dia em que marcou o seu 1000º gol, que se cuidasse mais das criancinhas. Realmente é necessário mais cuidado com elas. Não, meus caros, as criancinhas não são mais aquelas. Segundo educadores, as mudanças decorrem do fato de as crianças da década crescerem muito bem informadinhas. Os senhores estão sentindo o drama? André Luiz sabia mais sobre o espaço que qualquer datilógrafo da NASA. Então agora, o que você tem que fazer? Vai apresentar uma análise, né? Olha lá, a partir da definição do que é crônica, que a gente acabou de ver o que ela é, né? É o fato do dia, do dia a dia. Então ela tem muito a ver com o jornalismo e com a literatura, e apresente a análise desse aqui, né, dos fragmentos. O que nós temos ali? Por que ela é uma crônica? Justifique, vai lá, pense nesse sentido aí. Eu aguardo aqui, você fica aí, a gente já volta, hein? Vai lá.
E aí, meu querido e minha querida, já responderam? Vamos fazer a correção então? Vamos fazer essa reflexão sobre a crônica? Que característica tem ali? Como é que a gente pode analisar ela? Vejam a linguagem, né? É tudo isso que a gente pode observar. Acompanhe a proposta de resposta. Não significa que ela é a única. Pode ter outros pontos que eu não tenha mencionado aqui. Acompanhem comigo então. Os trechos destacados confirmam que a crônica traz uma linguagem próxima da oralidade, um tom coloquial, de conversa. As mudanças decorrem do fato de as crianças da década crescerem muito bem informadinhas. Então, olha, muito bem informadinhas. Aquele tom assim, aquela conversa entre amigos, né? É um tom bem mais tranquilo. O tom irônico também, com o uso da expressão não são mais aquelas, e do sufixo inha e do diminutivo criancinha, informadinha. Então, utilizar esses sufixos do inh, ia, né, o inha, que marca o diminutivo, também é uma característica da crônica de aproximar uma linguagem mais natural, mais solta. E você veja o tom irônico ali, as crianças não são mais aquelas. Veja. Está caracterizando isso na crônica, esse linguajar, a maneira de utilizar o texto a favor dela. E ainda o autor vai escrever aqui que a crônica a partir do fato de um menino achar ridículo um jogo de peão, que é uma questão natural, cotidiana. Então a crônica parte de fatos cotidianos para falar e discutir a respeito desses assuntos, com uma linguagem um pouco mais elaborada. Lembre-se também de que na crônica nós podemos trazer opiniões. No trecho que está ali, que te leu, não havia opinião. Mas eu posso trazer opiniões, trazer argumentação que venha sustentar as minhas ideias. Tudo isso pode estar presente ali, pode estar desenvolvido. Belezinha? É isso aí, né? Vamos continuar a leitura? O que será que vai acontecer agora, hein? Olha só, essa crônica não é do século XXI. É uma crônica já antiga, é lá do século XX, que vai trazer características daquele momento. Vocês viram que fala de criança, com um adolescente de 15 anos, como sendo criança. E hoje não é, a gente sabe disso que não é. Tem uma legislação, inclusive, que fala o que é criança e o que é adolescente, que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. 15 anos não é mais criança. Vocês vão ver também daqui a pouquinho uma fala, a passagem na crônica, deles irem numa corrida de cavalos, apostar em cavalos. E aí que a gente vai verificar também que não é permitido, não podemos, criança não pode apostar, não pode participar de corridas de cavalo ou qualquer outro tipo de corrida que você vai ter uma aposta, dinheiro envolvido. Então são questões daquele tempo. Então, quando você vê, professor, mas você fala que a crônica ela é atual, e essa aí não tem nada atual, mas na época que ela foi escrita, tinha, né? Então é isso que é importante vocês observarem e ficarem atentos. Vamos continuar lá então. Acompanhem comigo a leitura. Bora lá. A pesquisa revela também que as novas crianças preferem novelas e outros tipos de programas, feitos especialmente para elas. Outro dia, fui à casa do vizinho pedir gelo e, ao chegar, assisti a maior discussão entre ele e o filho de 5 anos, diante da TV. Meu vizinho querendo ver desenhos animados e seu filho interessado no National Geographic. Antigamente, os campos eram bem definidos. As crianças de um lado, os adultos de outro. Agora não há mais fronteiras. As crianças invadiram e tomam de assalto o mundo dos adultos. Eu me lembro do dia em que, com 4 ou 5 anos, meu pai me levou ao Jockey Club. Paramos ali, junto ao paddock, e pela primeira vez vi um cavalo de perto. Excitado com a novidade, depois de um esforço, se vocês me permitem, cavalar, o máximo que consegui perguntar ao meu pai era o que o cavalo comia. Pois bem, ontem voltei com meu sobrinho de 6 anos ao hipódromo. Recostamos no paddock, perto de um cavalo castanho, e eu me recordei da cena com o meu pai. Imaginando que o garoto poderia me fazer a mesma pergunta, antecipei-me com um certo orgulho e fui logo informando que o cavalo come aveia, alfafa e cenoura. Quando acabei de falar, o menino me lançou um olhar enfastiado e disse: o que o cavalo come eu já sei, tio. Agora,
Eu estou interessado em saber quanto que ela vai pagar na ponta. Tá, aqui então finalizamos a crônica e mostrando então a crônica terminou de maneira humorística. O rapaz querendo mostrar ali, ó, eu sei das coisas, veja o que ele come. Enquanto isso, o cliente falou, isso já sei, eu quero ver o quanto ele vai pagar, né? Para eu poder apostar, para poder jogar. Então vejam que é a situação que ele está mostrando. E isso aí ele confirma com o que com este exemplo? Ele está confirmando toda a sua tese que vem discorrendo no texto, que ele vem falando durante o texto. Então, o que está ocorrendo, o que não tem, e ele confirma que a criança mudou. As crianças de hoje não são mais as mesmas. Lembrando que esse de hoje significa lá do século XX, não de hoje, do século XXI, que também mudaram, né? As crianças de hoje, os adolescentes de hoje não são os mesmos lá do final do século XX. No discurso argumentativo, a validade do argumento se realiza como uma construção lógica. Mas em textos opinativos, essa validade ela se apoia também em valores sociais. Na crônica que lemos, que é opinativa, a validade e legitimidade argumentativa está no fato de o autor apresentar dados de uma pesquisa. Lá no início da crônica ele fala desses dados. Porém, mais do que argumentar com a lógica, o autor apresenta situações que podem ser vivenciadas no cotidiano e que se referem ao tema da crônica, o comportamento das crianças de hoje, os valores sociais. Note que, por se tratar de uma crônica, não podemos afirmar que as situações foram realmente vivenciadas pelo autor, mas podemos afirmar que elas se aproximam ou refletem situações cotidianas. Ora, a crônica, mesmo ela sendo entre jornalístico e literário, esse campo, a gente não pode saber se é real ou não, mas ela pode ser, ela pode ser, né? Ela é verossímil, mas você não vai entender, não vai saber. E mesmo se for um fato real, muito do que está ali é criação, é a ficção que aparece, que é a parte da literatura. Beleza, né? Falamos bastante sobre crônica, falamos bastante sobre argumentação, sobre produção de argumentos e como uma crônica pode ser argumentativa. Agora, é com vocês. Eu quero que vocês produzam o seu texto. Quero que vocês raciocinem para desenvolver a sua própria produção. Releia então aqui. Antigamente, os campos estavam bem definidos. As crianças de um lado e os adultos de outro. Agora não há mais fronteiras. As crianças invadiram e tomam de assalto o mundo dos adultos. Você concorda com o autor ou discorda dele? Escreva seu texto manifestando sua opinião. Não esqueça de apresentar argumentos. Não esqueça também de que se deve expressar com a educação e na norma padrão da língua portuguesa. Eu quero que nesse momento você copie o nosso slide, copie aqui e comece a pensar. Se concorda ou discorda? Escreve aí se concorda ou não. Que daqui a pouquinho eu volto, hein? Vai lá, eu fico aqui, você fica aí. Vai lá, escreve lá.
Isso, meu querido, minha querida, agora é com você. Você vai buscar esse dado que você escreveu, se concorda ou discorda, e vai começar a organizar o seu próprio texto. E vai escrever onde? Aqui, ó, no Redação Paraná, nessa plataforma que vocês têm acesso. Entre lá, acesse, busquem. Aí tem o tema da reportagem, gerações e conflitos. Você pode clicar lá e acessar qualquer parte da plataforma para escrever. Você pode escrever, inclusive, outros temas. É importante que você treine sua escrita. E não esqueça, na argumentação é importante que você, além da opinião, sustente com argumentos. Belezinha? Então, nesta aula, meus queridos, estudamos o gênero textual opinativo a partir de uma crônica. Aprendemos que a crônica, que é o gênero textual que transita entre o jornalístico e o literário. Analisamos que mesmo tendo um estilo coloquial, pois situação do dia a dia, a crônica pode trazer uma opinião e argumentos. E na crônica estudada vimos também que os argumentos têm a sua validade apoiada em valores sociais. Gostei muito de estar com vocês, espero encontrá-los em breve. Eu vou ficando aqui junto com a Jéssica, vocês ficam aí e tchau! Tchau!